Então, vamos avaliar os primeiros parâmetros, né, em relação à distribuição dos nossos dados. Onde avaliamos isso? Basta selecionarmos os nossos dados. Vocês vêm em análise, coluna estatística, confirmem se os grupos estão selecionados aqui no canto superior direito e podem dar OK. É interessante vocês selecionarem o coeficiente de variação e valores de skewness e kurtose, certo? Associado a esses valores numéricos, a gente já pode pedir também para avaliarmos os nossos testes clássicos de normalidade. Para aproveitar aqui a mão que a gente já está na janela, então já vamos selecionar os nossos testes de normalidade. Então, quantos indivíduos nós temos aqui? Nós temos aqui 6 indivíduos, conforme vocês podem observar. Quais são os testes que podemos utilizar para avaliarmos a distribuição dos nossos dados com N de 6? Os únicos testes que podem ser utilizados para avaliarmos a distribuição dos nossos dados com N de 6 são os testes de Shapiro-Wilk e o teste de Kolmogorov-Smirnov. Dentre eles, qual que é o mais recomendado? O teste mais recomendado é o teste de Shapiro-Wilk. Mas, caso vocês também queiram complementar, né, com a análise de Kolmogorov-Smirnov, não tem problema nenhum. O Prisma consegue realizar as duas análises ao mesmo tempo, tá? Eu vou deixar aqui até selecionado, caso vocês queiram comparar, e eu vou dar um OK. Então, primeira coisa que a gente vai avaliar, parâmetros numéricos. Então, quais são, né, na verdade, esses parâmetros numéricos que podemos avaliar? Valores de mediana. Vou até mudar de cor aqui, para ficar melhor para vocês observarem. E valores de média. Lembrando, a gente vai comparar esses valores dentro da mesma coluna, tá? Então, mediana com média. 28 tá mediana e a média de 25 tá próximo, mais ou menos, né? Dentro das estatinas, 4.04, 4.2, tá próximo. Esse já tá melhor. 5.38, 6.1, tá próximo, mais ou menos. Aí vocês podem me falar, Patrícia, quão é próximo, né, esses valores? A gente tem que ter um pensamento crítico de avaliar como se encontram os nossos dados, qual que é, como eu posso falar, o range dos nossos dados, né? Por exemplo, estamos tratando de valores de LDL. Quanto que é um valor próximo e quanto que é um valor distante? A gente dá uma olhada nos nossos dados e a gente consegue ter uma noção de quanto é distante e quanto é próximo. Então, no caso aqui, a variação de próximo para distante, ele está variando dentro do primeiro grupo de 18 a 29. Então, essa variação já parece ser uma variação grande, certo? Aqui dentro do grupo das estatinas, ele está variando de 3.52 a 5.61. Isso já é mais próximo, certo? Então, a gente tem que ter esse senso crítico de saber o quanto é próximo, o quanto é distante. Então, se a gente for pensar, principalmente aqui no grupo foi no grupo das estatinas ou no grupo da droga? Das estatinas, né, que ele está variando de 2, teoricamente, esses valores estão próximos e esses valores aqui ainda apresentam uma certa distância entre eles, né, de 25 para 28, ainda está um pouquinho alto. Mas vamos avaliar o restante dos nossos dados. Segundo parâmetro a ser observado, coeficiente de variação. O que o coeficiente de variação vai representar para a gente? Ele vai representar o quão homogêneo estão os nossos dados. Então, um coeficiente de variação até 30% é passível de apresentar dados com uma distribuição homogênea.
Um coeficiente de variação acima de 30% já remete a dados com uma certa heterogeneidade, tá? Quanto mais próximo de zero, melhor, mais homogêneo encontram-se os nossos dados. Porém, até 30% é um coeficiente de variação aceitável. Acima de 30%, já liga um sinal de alerta. Já analisem o N amostral de vocês, vejam como foi realizada essa coleta, se teve algum interferente no meio do caminho, que é sempre bom vocês reavaliarem, na verdade, os dados de vocês quando apresentarem coeficiente de variação acima de 30%. Então, aqui no nosso grupo controle está um coeficiente de variação aceitável. No nosso grupo de estatinas, está melhor que o do grupo controle, né? Está um coeficiente de variação de 17%. E no nosso grupo droga, que foi tratado com a droga, já apresenta um coeficiente de variação acima de 30%. Então, esse dado aqui também já remete a... já é necessário uma certa atenção com relação a esse valor. Eu vou até colocar de outra cor, para a gente deixar chamando atenção aqui. Em relação ao nosso terceiro parâmetro, qual que seria esse terceiro parâmetro? Valores de skewness. O que é o skewness, né? Com que está relacionado esse valor de skewness? O skewness é a assimetria dos nossos dados, se eles apresentam ou não assimetria, ou se eles são simétricos. Então, um skewness igual a zero ou próximo a zero remete a uma simetria. Se os nossos dados apresentam uma simetria, logo, eles tendem a apresentar uma distribuição normal. Se os nossos dados apresentam uma assimetria, então as nossas amostras tendem a apresentar uma distribuição não normal, não paramétrica ou não gaussiana. E quanto que é essa simetria ou assimetria? O prisma traz para a gente um range, que varia de +1 a -1. Dentro desse range, dessa faixa de +1 a -1, nós temos dados que tendem a apresentar uma distribuição simétrica, que tendem a apresentar uma distribuição normal. Acima de +1 ou abaixo de -1, os nossos dados tendem a apresentar uma assimetria, tá? Então, assimetria positiva, cauda alongada à direita, dados acumulados à esquerda. Assimetria negativa, cauda alongada à esquerda, dados acumulados à direita, certo? Tem alguma pergunta, pessoal? Qualquer coisa vocês vão deixando aqui nos comentários. Tá muito baixo? Tá dando para ouvir? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Não? Então vamos seguir. Então, aqui nos nossos valores de skewness, nós temos o nosso grupo controle dentro desse range, que varia de +1 a -1. Então, o grupo controle tende a apresentar uma distribuição normal. No grupo estatina, nosso grupo estatina, ele já apresenta um skewness maior que +1. Então, aqui, os nossos dados tendem a apresentar uma assimetria positiva. Então, cauda alongada à direita, dados acumulados à esquerda. E a mesma coisa para o nosso grupo droga. Nosso grupo droga também apresenta uma assimetria positiva. Então, cauda alongada à direita, dados acumulados à esquerda, certo? Então, nesses dois grupos, eles também necessitam de um maior cuidado em relação à distribuição dos nossos dados. A distribuição desses dois grupos também está duvidosa, certo? O próximo parâmetro pelo qual podemos avaliar é o valor de kurtose. O que o valor de kurtose representa? A kurtose está relacionada com uma maior propensão ou não à presença de outliers. Então, uma kurtose igual a zero ou próxima de zero tende a apresentar uma distribuição normal.
Kurtose positiva, maior propensão à presença de outliers. Kurtose negativa, menor propensão à presença de outliers. Um detalhe, é propensão, não quer dizer que necessariamente os meus dados terão outlier porque temos uma kurtose positiva, não. Mas temos uma maior tendência a apresentar outliers em amostras que apresentam kurtose positiva, certo? Então, aqui, nessas duas amostras, temos uma maior propensão à presença de outliers. E os outliers acabam alterando a distribuição das nossas amostras, tá? Que pode tender a alterar essa normalidade, pode gerar uma assimetria nos nossos dados. Então, sempre que vocês visualizarem uma kurtose positiva, tentem ter o pensamento crítico de pensar como foi realizada a coleta dos meus dados, o quão homogêneo estava a minha amostra, durante o meu experimento aconteceu algum imprevisto. Tentem olhar no caderno de protocolo de vocês se houve algum imprevisto no percurso do experimento, com os animais que vocês estão trabalhando, ou até mesmo com o paciente, se ele faz uso de alguma medicação que poderia interferir nas análises de vocês. Sempre tentem dar uma olhada nisso. Por quê? A retirada ou não de outliers depende muito disso, de como foi conduzido o experimento de vocês. Não é porque a kurtose deu positiva e pode retirar um outlier, o teste deixou vocês retirarem um outlier, que seria correto essa retirada. Então, sempre analisarem, é realmente um outlier? É realmente algo que aconteceu, algum imprevisto que aconteceu no meu experimento? Se for algo relacionado a isso, erro de pipetagem, essas coisas, sim, vocês podem retirar o outlier. Se for, olha, eu tenho o meu experimento, mas não aconteceu nada de errado, tá tudo certinho. Tudo que eu fiz é daquela forma mesmo. Então, não é tão recomendado vocês ficarem retirando os outliers das amostras, certo? Então, aqui, em relação aos valores numéricos, nós temos alguns parâmetros que deixaram a gente meio que em dúvida se os nossos dados realmente apresentam uma distribuição normal.